Vamos ver uma outra opção interessante, que são os booleanos. Os booleanos servem para você fazer combinações de objetos sem ter que se matar na modelagem. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou clicar lá nos primitivos e vou clicar no cilindro. Aí eu criei um cilindrinho bonitinho. Nas opções do meu cilindro, eu vou mudar aqui os segmentos dele. Então, com ele selecionado, lá no painel de Attributes, na aba Object, eu vou mudar essa opção aqui de High Segments para 16. Pode ser até mais. Vamos deixar 16, que 16 está bacana por enquanto. Na opção aqui que eu tenho de Radius, High e as outras opções, vou deixar dessa maneira por enquanto, tá? Então o que eu fiz? Criei um cilindro e coloquei mais subdivisões dele aqui, ó, no eixo Y, né, na altura dele. Então ele tem 16 subdivisões. Eu vou criar mais um cilindro agora. Então criei, eu tenho dois aqui, tá? Vou deixar um do lado do outro para ficar mais fácil. Nesse segundo cilindro, eu vou mudar o radius dele ali no painel de Attributes para 20. Então ele vai ficar um pouquinho mais estreito. E aí eu também vou mudar o orientation dele para a opção de -x. Então ele ficou deitado. Com isso eu vou ter um cilindro de pé e um cilindro deitado. Deitado automaticamente pode atravessar esse aqui. Ainda bem que não é uma espada, né? Senão doeria muito. Então você tem aqui, né? Um de pé, o outro deitado. Muito bonito. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá em cima. Tá vendo que eu tenho esse botãozinho aqui? Então clica e segura. Eu tenho algumas opções para escolher. Eu vou escolher o Boolean. O Boolean, mesmo sistema, tá? Não se esqueça, ó, esse painelzinho aqui, lembra que a gente viu o Subdivision e tem esse outro também? São opções geradoras. Tá vendo que eles têm até uma cor diferente? Eles são verdes, né? Por que eles são verdes? Porque o cara que criou quis também, mas a ideia é que eles são geradores. Eles precisam de alguns objetos antes, né, alguns primitivos, para que alguma coisa aconteça. Você pode ver que eu coloquei esse Boolean, que é um booleano, e não aconteceu nada na tela, porque eu preciso pegar esses dois objetos e jogar dentro dele. Então eu vou clicar aqui no cilindro, ó, seguro e arrasto e solto em cima do boolean, e vou no outro também e solto em cima do boolean. Quando você faz isso, ó, você vê que não aconteceu muita coisa. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse cilindro número 1, que é o deitado, e usando a movimentação aqui, ó, eu vou arrastá-lo de forma que ele fique, ó, dentro desse outro cilindro. Com isso, o que aconteceu? Ele fez um buraco no cilindro de pé com o corpo do cilindro que estava deitado. Você vai ver que nas opções de Boolean, se você clicar nele aqui, ó, deixei ele selecionado, lá embaixo você tem algumas opções como Boolean Type. Então você tem A Union B. E com isso ele vai fazer o quê? Ele vai unir o A com o B. Se você colocar A subtract B, ele vai subtrair, né? O A subtrai o B. Ou você tem a intersecção, que seria a união das duas formas. Ou você tem o A sem o B. Uma loucura, não é? Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Você tem dois objetos aqui, certo? O primeiro objeto que é o A e o segundo objeto que é o B. A gente sabe que o de cima, que é o A, é o cilindro de pé. E o de baixo, que está deitado, né, esse cilindro caído aqui, um pouco menor, é o B. Então, quando eu clico em Boolean e eu digo aqui, ó, que o A subtrai o B, quer dizer que esse cara aqui vai permanecer e vai subtrair dele a forma do B. Eu sei, meio piração, mas eu acredito que você entendeu como é que funciona. E aqui você também pode fazer variação. Por exemplo, você vai falar para mim o seguinte: professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Aqui eu estou fazendo com que o cilindro menor faça um buraco no maior, mas como é que eu faço o contrário? Tem uma opção aqui na lista? Então, não tem opção na lista, porque isso depende muito da forma, ou melhor, da organização como você deixa na lista. Tá vendo que o cilindro está em cima e o cilindro 1 está embaixo? Eu preciso trocar isso. Então eu vou clicar no cilindro 1 aqui, ó, seguro e arrasto e vou soltar aqui em cima. Agora sim. Agora eu peguei a forma do cilindro 1 e arranquei dela o que eu tenho no cilindro. Tá vendo? Então sempre fica de olho nessa organização aqui desses caras. O A é sempre aqui o principal. E aí se você deixa o cilindro aqui embaixo, né, logo debaixo do boolean, o elemento que tem logo embaixo dele é como se fosse a letra A. Agora vamos pensar em mais um exemplo. Vou vir aqui, ó, selecionar o cilindro 1, vou colocar ele um pouco para cima, vou apertar Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Vou arrastar esse cara aqui para baixo.
Então aqui eu tenho, ó, cilindro, esse cilindro é esse. E eu tenho também, ó, esse cilindro 1, que é esse cilindro que fez um buraco. E eu tenho agora esse outro cilindro aqui fora, que é esse. Eu vou pegar esse cilindro aqui de fora, vou arrastar ele dentro aqui do bule também. E aí você tem 3 elementos. O cilindro aqui, vou até mudar o nome desse, que é o cilindro A. Pronto, a gente sabe que ele é o principal. Então esse A é o que está de pé. E aí eu tenho esses dois de baixo. Você viu que o bule não tem opções de B, C, ou, desculpa, né, de C, D, E, F, assim vai. Ele só tem opções para A e B. Porém, ó, a gente sabe que o de baixo é o A. Mas por que diabos esse outro cilindro aqui também não fez um buraco nesse de cima? Ele não fez um buraco porque eu preciso selecionar esses dois. Então clique em um, ó, segura o Ctrl, clica no outro, botão da direita, e aí eu tenho que fazer um grupo com eles. Então eu vou colocar Group Objects. E agora sim, porque agora o programa consegue entender que esse é o A e tudo que tem aqui dentro é o B. Beleza? Então você tem que ficar sempre atento a essas opções. E aí se você quiser fazer modificações, fala, peraí, mas eu quero modificar as posições desses caras. Não tem problema. Você pode vir aqui, ó, e clicar no cilindro que você quer, e aí você pode até rotacionar ele, ó. Tá vendo? Um fez um furo assim, outro fez um furo assim. E se você quiser não visualizar temporariamente, você fala, não, peraí, mas mexendo assim, sem enxergar o cilindro é meio estranho. O que você faz? Desativa ali, ó, a opção de checado do bule. E aí pronto, você consegue visualizar os caras. Então você vem e fala, não, vou deixar esse cara assim, esse cara eu vou deixar assim também, e agora sim. Aí você vai lá de novo, ó, e ativa a opção do bule. Pronto, ele já fez esses cortes muito loucos para você.